Seja muito bem-vindo. Esse é um vídeo bem esclarecedor, tá? Então aproveite bastante, curta esse vídeo, tá bom? Se caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal também, deixa o seu like, isso vai nos ajudar a produzir mais conteúdos para fortalecer a tua fé. Deus te abençoe, irmão. Pois é, irmãos, querem reescrever a Bíblia. Entretanto, o que realmente importa é mantê-la inalterada. Vou te apresentar nesse vídeo 3 motivos para que ela não seja alterada. Mas antes de assistir esse vídeo, eu queria que você refletisse sobre uma coisa. Eu vou lhe dar um testemunho pessoal. Por muitas dificuldades que passei na minha vida, com tantas lutas e tantos problemas que acabam surgindo no nosso dia a dia, né? Porque o próprio Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, nós sabemos que vamos ter aflições no nosso dia a dia. Isso é algo do cotidiano, que estamos todos envolvidos nisso. É impossível fugir das tribulações, dos problemas, das lutas, mas temos Jesus que nos fortalece. E é aí que entra o ponto principal. Seria impossível eu ter passado por esses problemas, ou ter deixado esses problemas para trás, se não fossem a própria palavra de Deus. A Bíblia, ela é a maior revelação, o maior contato do homem com Deus, que nos dá exatamente aquilo que nós precisamos, que é o alívio para nossas almas, para nós podermos olhar para Cristo de uma forma que possamos entender o quanto Ele é presente na nossa vida. E essa é a minha ressalva inicial. Por isso, no meu contexto, na minha experiência como cristão, simples e humilde, só posso dizer que a Bíblia tem sido para mim um alicerce fundamental na minha geração, dentro da minha família, dentro da minha casa, para fortalecer a minha comunhão com Deus. Vamos para o vídeo? Aqui está um resumo simples sobre a origem e a história da Bíblia. A Bíblia é uma coleção de livros considerados sagrados por diversas religiões, principalmente o cristianismo. Sua origem remonta a milhares de anos atrás. A Bíblia foi escrita ao longo de vários séculos por diferentes autores que relataram suas experiências espirituais, leis, ensinamentos e histórias transmitidas oralmente. O Antigo Testamento da Bíblia contém escritos que remontam a cerca de 3.400 anos atrás. Esses livros foram escritos principalmente em hebraico, com algumas partes em aramaico. Eles abrangem uma variedade de gêneros literários, incluindo leis, histórias, poesia e profecias. O Novo Testamento, por sua vez, foi escrito em grego, cerca de 2.000 anos atrás. Ele relata a vida, os ensinamentos, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, bem como os ensinamentos dos apóstolos. O Novo Testamento é composto por 4 evangelhos, cartas e o livro do Apocalipse. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi copiada manualmente por escribas em pergaminhos, feitos de pele de animais, e posteriormente em códices, que eram livros. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg, no século XV, revolucionou a produção de livros, incluindo a Bíblia. A primeira Bíblia impressa em massa foi a famosa Bíblia de Gutenberg, produzida por volta de 1455. Com o tempo, a Bíblia foi traduzida para diversos idiomas, permitindo que mais pessoas tivessem acesso às Escrituras. A tradução para o latim, conhecida como Vulgata, foi uma das versões mais influentes na Idade Média. Mais tarde surgiram várias traduções em idiomas vernáculos, como inglês, francês, espanhol, entre outros. Atualmente, existem diferentes traduções da Bíblia disponíveis, cada uma buscando transmitir os ensinamentos bíblicos de uma forma compreensível para os leitores contemporâneos. Além disso, com o avanço tecnológico, a Bíblia está amplamente acessível em formatos impressos, eletrônicos e também online. Assim, ao longo dos séculos, a Bíblia passou por um processo de escrita, cópia, tradução e disseminação para chegar a nossas mãos como a coleção de livros sagrados que conhecemos hoje. Irmão, que maravilha, que conteúdo riquíssimo, não é verdade? Para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo, eu queria contar com a sua ajuda para alcançar mais pessoas, alcançar mais famílias. Esse é o nosso propósito do canal. Mas para isso eu preciso que você se inscreva. Então se inscreva, tá? Ative as notificações para poder receber, quando assim que a gente postar novos vídeos, você já ser notificado, tá bom? Já contar com você. Um abraço e vamos pro vídeo. A Bíblia é considerada um registro histórico e cultural por várias razões. Podemos iniciar pelos relatos históricos e geográficos de várias civilizações antigas, principalmente no Antigo Testamento.
Ela oferece insights sobre a história, cultura, costumes, tradições e eventos significativos desses povos, como os israelitas, egípcios, babilônios e persas. A Bíblia menciona reis, governantes, cidades, batalhas e outras referências que podem ser investigadas e correlacionadas com evidências arqueológicas e históricas. Isso ajuda a compreender melhor a vida e as circunstâncias dos tempos antigos. A Bíblia também exerce uma profunda influência na cultura ocidental e em muitas outras culturas ao redor do mundo. Seus ensinamentos, histórias e princípios morais ajudam a moldar a ética, as leis, a literatura, a arte e outros aspectos da sociedade. Conhecer a Bíblia é essencial para entender a fundação cultural e intelectual de muitas sociedades. Lembrando que a Bíblia é composta por uma variedade de gêneros literários, incluindo narrativas históricas, poesia lírica, provérbios e profecias. Esses textos possuem valor literário por suas formas literais e sua expressão artística. Além disso, muitos salmos e cânticos são considerados obras-primas poéticas. Falando agora sobre o reflexo das experiências humanas, a Bíblia aborda uma ampla gama de temas humanos, como fé, esperança, amor, sofrimento, justiça, perdão e redenção. Ela oferece perspectivas sobre a condição humana e as questões essenciais, tornando-se uma fonte de reflexão e orientação para muitas pessoas ao longo da história. O Evangelho de Jesus Cristo é o único e verdadeiro, de acordo com as Escrituras Sagradas, que servem como base para a fé cristã. A Bíblia apresenta Jesus como o Filho de Deus, o Messias prometido ao povo de Israel e a revelação suprema de Deus aos seres humanos. Em Atos dos Apóstolos 4:12, Pedro afirma e, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado entre os seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Essa passagem enfatiza que somente através de Jesus há salvação. Ele é o mediador entre Deus e a humanidade, como afirma em 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. O apóstolo Paulo também alerta contra a distorção do Evangelho em Gálatas 1:8-9, onde ele diz: contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Isso ressalta a importância de se manter fiel ao evangelho pregado pelos apóstolos e registrado nas Escrituras. A autoridade e validade do evangelho de Jesus Cristo são estabelecidas por sua ressurreição. Em 1 Coríntios 15, 3-4, Paulo afirma: portanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. A ressurreição de Jesus valida sua identidade como Filho de Deus e confirma a veracidade de sua mensagem. Portanto, ao examinar as Escrituras Sagradas, encontramos evidências claras de que o Evangelho de Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Qualquer ensinamento que contradiga ou se desvie desse Evangelho central, como revelado nas Escrituras, deve ser rejeitado e considerado inválido. O Evangelho de Jesus Cristo é o único e verdadeiro, de acordo com as Escrituras Sagradas, que servem como base para a fé cristã. Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha percebido que, acima de qualquer coisa, o mais importante é obedecer a Deus e a sua vontade. Fica com a gente, no próximo vídeo nos encontramos de novo.